Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa da salvação e fonte de vida para a humanidade. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como a ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego o meu espírito. Senhor,
Eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron.
Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus lhe disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que aguardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe:
Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro culpa nenhuma nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vós solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido, então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nenhum crime nele. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgata. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, essa era tecida sem costura em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tenho sede. Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido arcebispo, Dom João José Costa, digníssimo Padre Giovanni, nosso vigário paroquial aqui da Catedral, nosso Cirineu, quantas vezes tem nos ajudado imensamente. Meus irmãos aqui presentes e ouvintes da Rádio Cultura e todos que nos acompanham pelas redes sociais. O senhor arcebispo pediu-me para dizer uma palavra nesta hora. Espero não demorar muito, mas também não pode ser muito corrido este pequeno discurso. Nós vamos falar de 2 argumentos. Eu gostaria que os senhores guardassem bem isso.
O primeiro argumento é o mistério pascal. Nós estamos celebrando o tríduo pascal. Mas o mistério pascal é muito maior do que o tríduo pascal. O tríduo pascal contempla a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Eis o grande tríduo em preparação imediata para a festa da Páscoa. Mas o mistério pascal é muito mais amplo. Trata-se de todo o mistério da humilhação de Jesus, até tornar-se um de nós, descer, tornar-se nada, passando pela cruz, e depois elevar-se até a glória definitiva e mais alta. Ora, meus irmãos, o mistério pascal é o grande mistério da igreja. O mistério pascal é o grande mistério do cristianismo, é o maior mistério da humanidade. O que é o mistério pascal, Padre? É a redenção do mundo, é a compaginação do mundo em Deus, por Jesus. É a reconciliação do mundo em Deus, por Jesus. Observe o que nós queremos dizer. Estejamos atentos, porque isso é muito, muito importante para a nossa fé. É o essencial da fé cristã, de qualquer igreja. O essencial é exatamente isso. Como eu falava ontem, na celebração de ontem, é a história do V, o grande V, a letra V, com duas pernas. A primeira realidade é a descida de Jesus, a primeira perna do V. E a segunda perna é a elevação de Jesus. Dentro deste V teológico está todo o mistério da redenção, todo o mistério pascal, que começa com a humilhação do Verbo. Ele era de condição divina. O apóstolo Paulo narra isso em forma brevior. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11, como eu já reportava ontem. O evangelista João também narra de modo brevior, no capítulo 13, esse grande mistério. O mistério pascal significa o jeito que Deus achou para reconciliar consigo o mundo que estava perdido pelo pecado. Ora, irmãos amados, queridos irmãos, queridas irmãs, guardem bem, isto é o mistério pascal. A grande graça da reconciliação de tudo, por isso que o apóstolo Paulo diz, em Cristo Deus quis recapitular todas as coisas. Ora, recapitular é uma palavra muito forte, significa caput. Jesus é o caput, isto é a cabeça de tudo. Tudo que existe tem o seu corpo agora em Cristo, porque Ele é a cabeça de tudo. Ele é o kefalé, como diziam os gregos. Kefalé significa cabeça. Jesus é a cabeça de tudo. O Pai quis reconciliar no seu Filho o mundo inteiro caído no pecado. O pecado de Adão, como a gente pode chamar, quer dizer, o pecado do ser humano. Adão significa homem, Adamar significa terra. Todo ser humano sobre a face da terra que engendrou pecados, destruiu a comunhão com o Pai. E o Pai engendrou um jeito novo de resolver toda essa questão e criou exatamente o mistério pascal, que é maior do que o tríduo pascal, atenção. Por isso que em cada missa nós celebramos sempre todo o mistério pascal, desde a encarnação do Verbo, a humilhação de Jesus, que era igual ao Pai, tornando-se um de nós, daí o encolhimento, a kenos e o estado kenótico de Jesus, chegando ao máximo da humilhação, passando pela condenação à morte de cruz, depois foi sepultado. Vejam a descida, sempre descida é a primeira parte do V, a primeira perna do V. Desceu, foi sepultado. Não bastou ficar sobre a terra, mas foi sepultado. E mais, desceu à mansão dos mortos. É o máximo do mistério pascal da descida. Por isso o Pai o exaltou. Tanto João vai trabalhar isso, como Paulo em vários lugares, sobretudo na carta aos Filipenses, a qual já me referi, no capítulo 6, versículos de 11
de 6 a 11. E o Pai o ressuscitou. Ele foi ressuscitado, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Volta à glória eterna. É isso que nós celebramos. O mistério pascal é isso. Mistério de grandiosidade. João narra de um modo brevior também, porque todos os evangelistas narram de um modo longo. A gente chama longior. O modo longior é isso que acabamos de proclamar agora. 2 capítulos que João usa só para narrar a paixão. Mateus, Marcos, Lucas, os 4 evangelistas narram a paixão de modo longior, isto é, de um modo longo. Mas Paulo e o apóstolo João, sobretudo no capítulo 13, como já tinha referido, narra de um modo breve. E o modo breve, observem, lindo de João, maravilhoso. Eu já falei disso ontem, mas é bom sempre repetir, porque ontem eu não estava transmitindo pela Rádio Cultura e hoje muito mais pessoas estão ouvindo. E é importante para nós cristãos, de qualquer igreja, entender esse mistério. Jesus estava à mesa na Eucaristia. Havia instituído a Eucaristia. É verdade que João não narra a instituição da Eucaristia. Mas Jesus levanta-se da mesa, depõe o manto. Olha aí a humilhação. O manto significa a sua regalidade de algum modo. Ou seja, a sua verdadeira autenticidade, identidade. Depõe o manto. Serve-se com uma toalha. Coloca uma toalha de avental. Ele se torna agora um diácono. Coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Nunca se diz por quem começa nem por quem termina, porque todos são iguais. Nenhum é mais importante que ninguém. Nenhum mais importante que o outro. Chegando aos pés de Pedro, como a gente conhece bem essa história, Pedro, claro, rejeitou, porque naquela época quem era que lavava os pés dos discípulos, de alguém? Lavar os pés era um gesto de grande humilhação. Somente as mulheres poderiam fazer isso, porque elas não tinham dignidade social. E os escravos, mas não o escravo judeu, só o escravo pagão, estrangeiro. E Jesus faz tudo isso e Pedro não permite, e Jesus diz: Pedro, muda de ideia, porque essa tua cabeça de que uns mandam e outros obedecem, não é dentro da igreja. Na igreja todos servem, embora uns tenham funções diferentes. Tem a função de coordenar, função de auxiliar o comando geral de tudo, mas é função de auxiliar. E Pedro entendeu. Mas o mais importante daqui, meus irmãos, eu quero que os senhores guardem bem, é que Jesus partiu de onde? Ele levantou-se da mesa. Ele está nos ensinando, tudo na igreja tem que partir da mesa. Tudo na igreja, toda a missão, toda a ação da igreja deve partir sempre da Eucaristia. Se o cristianismo não partir da mesa, não é cristianismo. É preciso levantar-se da mesa, como Maria, depois do anúncio do anjo, levantou-se e foi à casa de Isabel. Jesus agora volta depois do lava-pés e coloca de novo o manto, mas não se diz que ele tirou a toalha do avental. Ele continua como diácono permanente para sempre. Ele vai carregar sempre, até a morte, o avental de serviço. E a igreja é chamada exatamente a isso, principalmente nós sacerdotes, a sermos os diáconos permanentes, não no sentido que a gente entende hoje, mas muito mais, servidores eternos, sempre partindo da Eucaristia. Se nós não partirmos dessa mesa, será tudo errado. Esta é a primeira parte da minha pregação. A segunda parte é justamente a narrativa da paixão que a gente acabou de ouvir agora em João. Observem que nós temos 5 cenas. São 5 cenários, não me demorarei. Primeira cena, Jesus no jardim. Ali ele é surpreendido por Judas e por aqueles soldados que, segundo os especialistas, eram mais de 600 soldados. Eram 2 guardas. A guarda do templo e a guarda do sinédrio. Jesus está no jardim. Tudo começa no jardim. Lá ele é traído. Lá ele diz: se é a mim que procuram, então deixem que os outros andem livres, porque eu dou a minha vida para que eles tenham vida, para que eles tenham liberdade, exatamente. A segunda cena, para não cansar,
Ninguém. É justamente o segundo cenário, a segunda cena, Jesus diante da autoridade religiosa. A autoridade religiosa era pesadíssima, foi brava com Jesus. Já chegou com a sentença: nós não podemos condenar ele à morte, e nós queremos é matá-lo. A autoridade religiosa, isto é, os chefes, quando a gente escuta falar no Evangelho de João, os judeus, não se trata do povo judeu, mas dos dirigentes. Os dirigentes, isto é, o sinédrio, que era formado pelo templo e pelas autoridades do sinédrio, todo o sinédrio condena Jesus à morte, sumariamente. É uma autoridade implacável diante de Jesus. E ele não tem como se defender. Dali, ele é levado para o terceiro cenário. Jesus, diante da autoridade política, isso é a autoridade romana. Ora, a autoridade romana foi muito mais misericordiosa com Jesus, muito mais justa do que a autoridade religiosa. A autoridade religiosa, quando ela não tem sinais de conversão, de santidade, ela se torna uma desgraça. E Jesus sofreu justamente diante da autoridade religiosa. A autoridade política, claro, associou-se à autoridade religiosa. Em geral, os bons políticos, espertos políticos, eles se associam à religião daquele local, daquela localidade, porque eles são espertos, como verdadeiras raposas, com medo de perder o seu cargo, tinha consciência absoluta de que Jesus era absolutamente inocente, mas ele não permite deixar Jesus em liberdade, por pura covardia. Agora vamos para o quarto cenário, é o Calvário, onde Jesus, acontece com ele tudo que nós já sabemos e muito mais. Jesus é crucificado, ele é morto. Observe que a narrativa de João é breve, não tem mulher que vai ao encontro dele, não tem encontro com Nossa Senhora, não tem encontro com as mulheres de Jerusalém, não tem encontro com aquele que vai ajudá-lo a carregar a cruz, não tem nada disso, Cirineu. João é muito rápido, e já coloca Jesus na cruz muito rapidamente. Bom, dali, Jesus é morto, muito rapidamente também. E agora, Jesus é sepultado de novo no jardim, é a quinta cena. A primeira cena é o jardim, a segunda cena diante das autoridades religiosas, a terceira cena diante das autoridades políticas, a quarta cena é o Gólgota, é justamente o caminho do Calvário. E a última cena, estou tentando ser breve para não cansar ninguém, é Jesus no jardim de novo. No jardim tudo começa, no jardim tudo termina. E o que é que significa jardim, biblicamente falando? Deus nos criou para quê? Para nos colocar no jardim do Éden. Deus nos criou para a felicidade plena, mas o homem tinha destruído esse jardim, destruído essa possibilidade. Por isso que o mistério pascal é o grande mistério, bem embolado por Deus Pai, para fazer com que Jesus reconciliasse o mundo inteiro nele, para que o mundo inteiro, reconciliado no Pai, fosse realizado por Jesus, essa grande reconciliação. Agora Jesus está de novo no jardim. Jesus recupera o jardim do Pai. Jesus é aquele que nos oferece, meus amados irmãos da Rádio Cultura, quem nos acompanha por outros meios aqui, Jesus é o Redentor. É aquele que reconcilia tudo. O Pai reconcilia tudo no seu Filho amado. Daí eu falava no começo da minha pregação agora, que Jesus é a cabeça. O que falé, recapitular, caput. Ora, então em Deus, em Jesus Cristo, tudo encontra existência, tudo encontra vida. Obrigado, Deus, cada um deve dizer, pela diaconia de Jesus, infinita em obediência ao Pai. Por amor infinito a cada um de nós, Ele escolheu dar a vida por nós. Ele escolheu dar a vida por mim e por você. Agradeçamos também, peçamos a intercessão de Nossa Senhora,
Nossa Senhora das Dores, uma imagem lindíssima que nós temos aqui na catedral. Nossa Senhora das Dores, a diaconisa permanente, que ao ouvir a voz do anjo, as ordens de Deus, levantou-se, como Jesus levantou-se na mesa e colocou-se a caminho do serviço, a caminho da diaconia. Seja louvado, Senhor. Só um minutinho de silêncio agora, para a gente recomeçar, retomar a celebração com o nosso arcebispo. Podemos nos colocar de pé para a oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom João, por todos os bispos, presbíteros, diáconos e por todos os leigos, isto é, toda a nossa igreja composta de bispos, de padres, de papa, enfim, nossos leigos maravilhosos, por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, faremos também pelo projeto de catequese da Arquidiocese de Aracaju, pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a nossa fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar se quiser. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunha mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não reconhecem, pelos que não creem em Deus, perdão, pelos que não reconhecem Deus, para que buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos
e o direito dos povos. Olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, especialmente o coronavírus, e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Agora apenas o arcebispo beija a cruz, para evitarmos o contato. Todos adorem a Jesus do seu lugar. Você que está em casa também, está nos acompanhando pela Rádio Cultura. Nesta hora o senhor arcebispo mostra para o mundo o lenho da cruz. Adore Jesus. Não é a madeira que nós vamos adorar. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz.
Rito da comunhão. Nesta última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. A comunhão é agora. Vamos receber Jesus na Eucaristia. Lembremos, vamos receber na mão. Nada de querer receber na boca. O Padre traz para o altar as sagradas espécies. O Padre Giovanni. E vamos, meus irmãos e minhas irmãs, rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos cantar o canto da comunhão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E se eu vos dou o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguires meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de para a vida pelo irmão. Prova de amor, Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. permanecei em meu amor E seguir meus mandamentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. prova de amor, prova De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Temos a oração do pós-comunhão.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Teremos algumas orientações, alguns avisos, e logo em seguida, aí a celebração termina com o arcebispo fazendo uma oração sobre o povo de Deus. Queremos lembrar a todos que às 18 horas, pela nossa querida Rádio Cultura, nós teremos o sermão das 7 palavras com o nosso arcebispo, Dom João José Costa. Hoje, daqui a pouco, portanto, às 18 horas. E aqui na Catedral, às 19 horas, também estaremos celebrando o sermão das 7 palavras, se Deus quiser, não é? Então, aquele das 7 horas não será transmitido pela Rádio Cultura, não tem problema. Mas nós temos várias redes sociais que transmitem. Portanto, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, às 19 horas. E quem acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Cultura, nossa amada emissora, às 18 horas, impreterivelmente hoje. Amanhã será aqui a celebração. Como é que vai ser? É bom o senhor já avisar, né? Ah, certo. Então, amanhã a missa será à noite, aqui às 19 horas, a grande celebração. O nosso arcebispo não estará presente amanhã, não tem problema, ele vai lá no Orlando Dantas fazer a celebração lá, não é? Vamos agradecer esse privilégio imenso e vamos para a oração sobre o povo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, concluindo esse momento tão importante para todos nós, vivenciamos, celebramos a grande entrega de Jesus, um Deus que se fez homem para a salvação de toda a humanidade e de todos nós. Que possamos mergulhar neste dia, nesse grande mistério de um Deus que se fez homem para nos resgatar, dando a sua vida por todos nós. E dessa forma, possamos também vivenciar com muita intensidade esse dia de hoje e de amanhã, nos preparando para o grande momento da vitória de Cristo sobre a morte. Que esse momento seja para todos nós de verdadeira comunhão com Deus, de fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança. Preparemos para a oração sobre o povo de Deus. Inclinai-vos, irmãos e irmãs. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. A celebração iniciou em silêncio e conclui-se em absoluto silêncio. A igreja está em luto, por assim dizer, a partir de agora.